Então, eu vou usar aqui 6 gramas para a base da cenoura. Vou só fazer rolinho, achatando um pouquinho a ponta, dando uma leve achatadinha assim, ó, leve, tá? É só para deixar um pouquinho reta aqui, mas a parte de cima tá toda redondinha. E aí eu vou pegar uma esteca gravata ou uma esteca faquinha aqui da Blue Star e vou marcar a parte da cenoura. Só isso aqui. Esse caulezinho da cenoura, geralmente eu gosto de fazer primeiro. Então aqui vai a dica, faz primeiro vários, deixa secar, ó, tá bem sequinho, tá bom? Pra gente poder depois só furar quando a massa da cenoura estiver úmida. Então eu faço o quê? Eu pego um pedacinho de massa aqui, não tem medida certa, dou uma achatadinha, ó. Eu faço da maneira mais simples possível, gente, que é pra não ter tanto trabalho, porque eu faço em quantidade, mas mesmo assim dá trabalho, né? Ó, então fiz isso aqui, só isso. Aí eu afino essa pontinha e deixo lá secando. Aí quando eu faço a cenoura, eu só venho com a cola e furo ela já encaixando a partezinha do caule que já tá sequinho, tá? Ó, e assim fica mais fácil. Eu vou colocar todas as cenouras para secar, tá bom? Deixo lá secando em cima de um EVA. Pode ser em cima de um EVA, nesse caso eu prefiro até do que o tecido, porque o tempo de secagem para mim poder colocar a argola, é legal que aqui embaixo esteja ainda úmido. Então eu deixo secando mais ou menos umas 6 horas, para essa parte de cima ficar bem firme e na hora que eu apertar a argola ela não vai ceder, não vai estragar. Então, fez isso aqui, tá seco, a parte de cima você vai vir com a argola, cola instantânea da Tec Bond, tá? Passa só um pouquinho mesmo. E aí você vai pressionar aqui, ó, tá? Tá vendo que eu tô pressionando agora? Ela tá muito mole, então eu amassei, ó, acabei tirando as marcações, não é isso que eu quero, por isso que eu deixo secar mais ou menos umas 6 horas essa basezinha aqui da cenoura. Mesmo assim, ó, aperta, tá? E vai colar com a cola instantânea lá. Eu gosto ainda de dar uma apertadinha. Se você for fazer isso aqui, provavelmente você vai pegar um pouco de cola no dedo, então não faz isso, tá? Pega um palitinho e só dá uma puxada aqui, ó, só para poder fixar melhor essa base da argola na cenoura. Feito isso aqui, eu vou deixar lá secando, gente, mais umas horinhas, porque eu preciso que seque bem essa parte aqui, que ainda estava úmida, para eu conseguir mexer, colocar o coelhinho em cima, tá bom? E sem essa argola tá mexendo, sem ela tá saindo do lugar. Então, são etapas. É mais ou menos umas 6 horas secando a parte de cima para colocar a argola, e depois mais umas 6 horas ou um dia, eu geralmente faço depois de um dia, é que eu vou colar todos os coelhinhos, tá bom? Eu monto depois de 24 horas. Então, depois de 24 horas, ó, a cenoura já encolheu, já tá durinha, ó, totalmente durinha, não sai mais, tá bom? Ó, não sai mais, ela tá bem fincada lá e tá bem durinha. Depois que ela tá bem durinha, aí sim é que eu vou conseguir montar, de fato, o coelho em cima dela. Antes de montar diretamente o coelho, o que que eu faço? Eu modelo ele antes, né? No caso aqui eu tô usando o molde da MJ para esse modelo. Vou já montar para vocês, mas vou ensinar o manual antes. Aqui eu vou usar, para a cabeça do coelho, 18 gramas de massa, tá? Então, a gente vai fazer bolinha, simples assim. Dá uma leve afinadinha na cabeça, assim, ó, para deixar meio oval e ao mesmo tempo meio pontudinho aqui. E aí, ó, dá uma achatadinha, tá? Aí vai modelando com a mão, deixa aí no formato que você quer. Desse jeitinho aqui. Ó, aqui para a parte do corpinho eu vou usar 10 gramas de massa. E eu vou fazer também uma coxinha. Só que um pouquinho mais alongada. Ó, mais ou menos assim. Dou uma leve achatadinha. Vou tirar aqui. E aqui vai ser o corpinho, tá? Aí você coloca um arame, pode ser um aramezinho galvanizado. E une bem aí a massa para não soltar, tá bom? Se for preciso, passa a esteca gravata para poder unir
o corpinho. Isso aqui é se você for fazer sem ser o porta-guardanapo, tá? Vou fazer só o coelhinho. Aí vou pegar um pouquinho de massa para os pés. Mais ou menos 1 graminha, 0,2 para cada pezinho, tá? Também, ó, dou uma achatadinha. Coloco aqui. Aqui do mesmo jeito. Ó. Marco o pezinho dele. E aqui embaixo mesmo, que é para ele ficar em pezinho, tá? Os bracinhos, eu vou usar acho que nem 1 graminha inteira, bem pouquinho. 0,6. Bem pouquinho. Tá? E eu vou vir colocando aqui, ó, da parte de trás aqui, ó, pra frente. Assim. E aí, marca aqui. O focinho, eu acho que também não tem nem 1 grama certinha. Ó, bota 1 graminha que dá certo, tá? Ó, 1 graminha. Dou uma achatadinha nessa bolinha, ó. E vou puxar aqui, eu vou colocar o dedo aqui no meio e vou arrastar um pouquinho, afundando, fazendo tipo uma conchinha, tá? Desse jeito aqui, marco o meio, coloco. Que antes eu vou colocar o dentinho, né? Então, achato um pedacinho de massa, coloco aqui por trás, ó, deixo retinho e marco também. Coloquei aqui embaixo. Deixa eu só ajustar de novo aqui. E com o pincel modelador, eu vou fazer o sorriso. Então, eu vou vir aqui no cantinho, ó, e dar um sorrisinho aqui, ó. Bom? Fiz o sorriso. E aí, pro olhinho, você pode usar um olhinho adesivo da Dani. Eu tô usando esse daqui, que é o Lume 2025, mas pode ser o Lume 3035 também. Tem lá no site da Dani Decor, vou deixar aí abaixo pra vocês. Ó, esse aqui é um pouquinho menor do que aquele que eu usei. Vou colocar o olhinho, posicionar. Não precisa apertar muito, a massa tá úmida. Quando a massa seca, ele estufa um pouquinho o olhinho. Se você apertar demais, ele vai envergar, vai craquelar o papelzinho, tá? Então, deixa só assim, ó, dá só uma leve achatadinha, bem básico. Narizinho, uma bolinha, coloco bem aqui no meio. Ó, gente, que bonitinho. Para cada orelhinha, você vai usar aí 2,6, tá? Mais ou menos para cada orelha. Se não tem balança também não tem problema, faz no olho. Só fazer proporcional à peça que você está modelando. Então, ó, bolinha, rolinho, afinando a ponta para fazer uma coxinha, tá? Achatei. E aqui eu vou dar uma apertadinha para fazer a ponta. Do mesmo jeito. Bom? Com a estequinha gravata, eu já marco aqui o meio, ó. Pra fazer a parte da orelha. E aí, eu já ou colo aqui direto, tá? Cortando aqui, ó, a base. Se possível, coloco um arame, se você quiser fazer ele pra ficar em pezinho, né? O ideal é colocar um aramezinho também na orelha. Então, você pode pegar, ó, colocar esse arame aqui dentro. Só deixa a orelha um pouquinho mais grossinha, ó, pra não fazer isso aqui, ó, não aparecer o arame, tá bom? Então, se você for colocar o arame, coloca um pouquinho mais de massa. E aí, você encaixa aqui, ó. Tá bom? E aí, já dobra. Deixa eu pegar um pedacinho de arame menorzinho. Aqui. Não, de novo, né? Ó.
Para as orelhas, 2,5 gramas cada orelha. A gente vai só fazer a coxinha, ó, achatar, coxinha, achatar. Puxa aqui a pontinha, puxa aqui a pontinha. Com a esteca gravata, eu já marco aqui o meio da orelha, ó. Tá? E aí, para você colar na cabeça, você dá uma cortadinha aqui e já posiciona. Só que o legal é vocês usarem um arame bem fininho por dentro, tá bom? Se você for deixar secando aqui, assim, você pode colar aqui atrás, ó. E aí vem alisando para fazer a junção. Tá? E deixa ele secando aqui, desse jeitinho mesmo. Bom? Tem que deixar ele secando assim, deitadinho, para a orelha ficar retinha. E aí depois ela não envergar. Então, eu dou só uma fechadinha aqui. Ó. E tá pronto o nosso coelhinho. Esses apliques aqui são de EVA, lá da Reartes Mimos. Eu já deixei o link para vocês aí abaixo também. Que dá para vocês comprarem vários modelinhos. E olha, gente, que gracinha que fica, né? E se você quiser colocar uma cenourinha pequenininha na mão dele, também vale muito. Coloca ele aqui. E aí tá pronto o nosso coelhinho. Deixa secar, depois é só colocar numa basezinha de grama verde, coloca o porta-recado nele, que fica bem bonitinho. Ó, pode usar esse aqui da Boss Embalagens. Já coloca nele, ó, enquanto tá molinho. E deixa lá secando. Depois é só colocar numa base verde. Eu vou colocar nessa daqui, que é do molde da minha coleção de graminha, né? E aí é só, ó, colar, já fica uma lembrancinha de Páscoa bem bonitinha, tá bom? Faz aqui a pinturinha da sobrancelha pra ficar legal, dá uma sombreada com o blush, né? Você pode usar aí o blush da Saramanil. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ó. E aí você pode dar aquela roseadinha na bochecha e dar os acabamentos, tá? Aqui dentro da orelha, aqui também. Ó. Certo? E aí fica assim, tá? Pintei as sobrancelhas. Você pode pintar a sobrancelha com um pincelzinho fino e tinta acrílica ou com a caneta em gel que tem na Yupi Biscuit também, depois que a peça já estiver seca, tá? Olha que gracinha que ficou, né, gente? Ficou muito lindinho. Aí eu venho com a partezinha da cabeça. Vou fazer a partezinha de trás aqui, que vai ser o corpo, tá? Ó. Que eu preciso de um apoio. Então, venho aqui com uma quantidadezinha de massa que eu vejo que dá para pegar esse apoio aqui, ó, na cenoura. E aí, eu posiciono a cabeça dele aqui, tá? Ó, vai ficar assim. Só que aí aqui, na cenoura, eu ainda coloco um arame. A minha cenoura já tá bem durinha, mas o legal é vocês colocarem um aramezinho enquanto ela tá secando, ó. Ainda dá. É só para fixar a cabeça dele retinha. Tá bom? Ó, coloquei aqui. E aí eu venho com o corpinho abraçando, ó. A nossa cenoura. Tiro aqui o excesso. É meio trabalhoso mesmo, tá? Tem que ter um cuidado, que é pra ele não tá estragando. E geralmente eu gosto de colocar ele num apoio, assim, em algo que seja
na altura da argola, ó, para mim poder conseguir ficar trabalhando. Então é um a um, bem devagarzinho, que a gente vai montando na argola de acrílico, ó. Aí eu vou pegar um pouquinho de massa para fazer os pezinhos. E aí com a cola eu vou posicionar aqui abaixo, ó. Tá? Deixa ele um pouquinho abertinho e marca as patinhas. Ó, ficou assim, tá? Aqui atrás ele tá bem preso, tanto na cenoura quanto aqui na parte da cabeça. Aqui vocês podem alisar, se quiser, para deixar um acabamento bem mais legal. Tem que ser alisado na hora, tá? E aí a mãozinha, eu também fiz manual. Fiz só um rolinho assim, puxei e fiz a patinha. Tá? Coloquei aqui. E aí eu posiciono na cenoura. Minha massa tá bem úmida, por isso eu quase não tô usando cola, ela já vai fixando bem, sem problema nenhum, tá? Ó, então ficou assim, não tem como eu deixar ele assim, porque senão ele vai ficar muito reto aqui, vai ficar amassando o pezinho por conta do peso da cabeça. Então, como é que eu faço? Eu uso um apoio desses rolos aqui, ó, de papel contact ou aquele papel plástico filme, né? Papel alumínio. Depois que acaba eu sempre guardo porque eu uso ele para dar o apoio aqui, ó. E deixar todos eles assim secando dessa maneira, tá? Que ele é a altura quase que certa aqui da argola, ó. E aí eu deixo eles secando assim, para não estragar, não deformar nem nada. Depois que eles estão todos sequinhos, aí ficou assim, ó. Aqui é a nossa opção que coloca em pezinha, né? E a opção do porta-guardanapo, tá? Ele já tá sequinho esse aqui, ó. Então eu já pintei, já dei a roseada e tal.